Você alguma vez já parou para anotar se sabe estudar? Você só assiste a aula ou então lê e relê o seu material inúmeras vezes, estuda por horas sem fim, escreve resumos que mais parecem cópias do seu material? Pois bem, não é tão simples quanto você imagina. Quer saber mais? Fica aqui comigo neste vídeo. Olá, meu nome é Gisele e se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo. É mais comum do que você imagina encontrar pessoas que estudam de maneira errada. Estudar é mais contraintuitivo do que você possa imaginar. Muitas vezes o que fazemos apenas pela intuição são escolhas que não rendem muitos resultados. No curto prazo parece funcionar, mas na verdade você só percebe que não deu certo no longo prazo. Isso porque as técnicas que tendemos a utilizar abusam da nossa memória de trabalho e não faz muito para o aprendizado imediato, como a memorização mecânica. Por exemplo, ficar lendo e relendo o mesmo trecho até você conseguir decorar. Isso enche a sua memória de trabalho e você não memoriza nada e esquece rapidamente. Se quer saber mais um pouco sobre isso, eu aconselho a você assistir este vídeo que eu explico um pouco mais. Além disso, você deve ter em mente que o que vem fácil também vai embora fácil. Só se expor ao conteúdo não significa aprender. Aprender de fato requer um esforço ativo. Ou seja, se a sua cabeça não está fervendo, não está trabalhando, será difícil de aprender. Uma maneira de aprender ativamente é fazendo a recuperação ativa. Se você não sabe o que significa isso, eu explico também aqui neste vídeo. Um ponto bastante interessante é que quanto mais difícil for este esforço, maior a sua chance de aprendizado. Isso é uma dificuldade desejável. Algo que não seja tão fácil para passar despercebido pelo cérebro e ele não gravar, nem tão difícil ao ponto de atrapalhar o seu aprendizado. É algo nesse meio termo, que leva a mensagem ao seu cérebro para sinalizar que a informação é importante e ela precisa ser gravada. Reler livros, textos, apostilas e outros materiais também é uma prática de estudo que as pessoas fazem de forma errada. Essas são atividades que envolvem pouco esforço quando realizadas exclusivamente, ou seja, não geram o esforço ativo que a aprendizagem requer. Não dá o estímulo para fixar a memória. Além de ser ineficiente, consome muito do seu tempo e não fornece a memória duradoura. Causa também um auto-engano de aprendizagem e ocupa a sua memória de trabalho. Se você quer saber a maneira certa de estudar, eu aconselho você a assistir a esses dois vídeos. Se expor repetidamente ao conteúdo não é o mesmo que aprendizado. A melhor maneira de aprender não é estudar, estudar e estudar. Na verdade, é um pouco mais complexo do que apenas isso. A mera exposição repetida à informação não é suficiente para garantir memorização. Um exemplo que ficará bem claro. Sabe aquelas pessoas que gostam de rechear a parede com post-it? Eu até entendo que o motivo seja para consultar a informação que deseja se lembrar. Mas isso não é estudo ativo. Ao invés de ler o seu post-it, o melhor a fazer é a recuperação ativa. A nossa memória visual para detalhes ela é praticamente inexistente. Se ela fosse possível, boa parte de nós seríamos gênios. E se você ainda duvida disso, faça esse pequeno teste. Tente se lembrar detalhadamente de como que é uma moeda de R$1. Você não irá conseguir se lembrar de todos os detalhes. A simples repetição e a exposição a informações, sejam elas verbais ou visuais, não é suficiente para garantir que sejam lembradas. Então, o que determina que memorizemos uma informação? Um princípio básico da memória é que novas informações são mais fáceis de serem lembradas se você as associar com algo que já conheça, como o uso da técnica do Palácio da Memória, que também tem vídeo aqui no canal explicando. Além disso, quanto mais profundamente você analisa as informações, maior a probabilidade de codificar uma nova memória com sucesso. Pare de procurar caminhos fáceis, pois a aprendizagem verdadeira sempre requer de você um gasto de energia. Praticar várias vezes até entender também não é a solução. Isso só aumenta a ilusão de que estamos aprendendo algo. Quando você pratica intensamente, dá uma sensação de domínio sobre o tema, mas isso ocupa apenas a sua memória de trabalho e será facilmente esquecida. No fim, você não terá aprendido de verdade,
mas sempre acreditamos que dá certo porque o resultado é muito perceptível no curto prazo, como eu comentei anteriormente. A quantidade de tempo estudado nem sempre representa o domínio. Se atente às horas brutas e horas líquidas de estudo. A hora bruta representa o tempo total de estudo, aquele que você começou a estudar até o seu término, incluindo tudo, desde a parada para ir ao banheiro até os momentos em que de fato você estava estudando. As horas líquidas são aquelas que você apenas estudou, ou seja, o que de fato foi estudo a partir do tempo total. E o que conta para a aprendizagem é se as suas horas líquidas foram bem investidas. Não se testar e se desafiar é um erro que as pessoas também cometem. Isso tende a aumentar o efeito da fluência, isso é, da falsa sensação de aprendizagem. Pois quando você se testa, o resultado é ver a verdade nua e crua do seu desenvolvimento. Mostra o tão bom ou ruim você está indo. Além disso, fazer testes também é uma forma de estudar. Os testes são uma maneira de fazer a recuperação ativa e reforçar a sua memória. Quanto mais difícil, maior a capacidade de se lembrar com facilidade. Esses são os principais erros que as pessoas cometem ao estudar. Quer saber como melhorar cada um desses pontos? É só você assistir aos vídeos que eu tenho aqui no canal. Eles irão te dar uma luz sobre as formas mais adequadas para estudar e aprender. Agora que você já consegue identificar os seus erros, comente aqui o que você mais está fazendo de errado, que eu vou te ajudar a corrigir. Obrigada por assistir e até a próxima!